Existem dois tipos de pessoa, as que amam rolinho de carne e as que acham meio cafona. De qual time você é? Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e a receita de hoje divide opiniões. É uma receita que tem aquela cara meio de receita de vó e tem gente que adora, mas tem gente que acha meio old school, acha meio cafona, que é o rolinho ou enroladinho de carne ou ainda bife recheado, como quiser chamar. Basicamente um bife bem fininho, recheado como você quiser, geralmente o recheio também é algum tipo de carne moída, que depois ele é enrolado e pode ser feito no forno ou na frigideira. Eu confesso que eu acho essa receita um pouquinho old school, mas essa receita na verdade é um clássico em vários lugares do mundo, mas esse rolinho de carne que eu trouxe hoje foi inspirado em uma receita de Malta. Bradioli é o nome do enroladinho de carne típico de Malta, que faz muito sucesso lá, inclusive é comum em vários mercados de rua, e eu achei interessante trazer essa receita, porque acho que é uma receita que pode ser legal para a gente aproveitar algumas coisas que sobram na geladeira. Por exemplo, como o recheio normalmente é a base de algum tipo de carne moída, para fazer esse enroladinho, eu usei uma carne moída que tinha sobrado, que eu tinha aberto ontem para fazer uma outra receita, e aí assim eu consegui aproveitar aqui, comendo de uma forma diferente e não corre o risco da carne estragar na geladeira. E além disso, aproveitei também umas cenouras que estavam quase fazendo aniversário na minha geladeira, cortei bem fininho e coloquei tanto no recheio quanto no molho. Também acho interessante esse enroladinho de Malta porque ele tem um molhinho diferente e ao invés de fazer no forno, a gente faz tudo em uma frigideira só, então é bem prático também. E eu não sei exatamente quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas estamos em dezembro. E ano passado eu criei um quadro aqui no YouTube de Natal ao redor do mundo e trouxe receitas típicas de alguns lugares. Então eu trouxe receita de Stollen, que é o panetone da Alemanha, trouxe receita de bolinho de bacalhau, mas esse ano eu quis fazer diferente. Já que os vídeos do YouTube têm uma pegada um pouco mais atemporal, nesse mês de dezembro eu vou trazer receitas que possam servir de inspiração para o seu Natal, mas que não necessariamente são receitas tipicamente de Natal. E aí eu vou trazer tanto receitas doces quanto receitas salgadas. E o bom é que vão ser receitas que você vai poder fazer em qualquer época do ano, não são receitas assim especificamente de Natal. E aí para começar, eu resolvi trazer esse enroladinho de carne, acho que muita gente gosta, é uma receita bem versátil também, então pode servir de inspiração aí para o seu Natal, e se não for para o Natal, em qualquer outra ocasião você pode fazer. E mesmo se você for do time que acha cafona, dá uma chance por isso aqui, porque como eu falei, eu também acho um pouco old school, mas pode ser legal para aproveitar o que você tem na sua geladeira. Então, se você quer aprender a fazer esse enroladinho de carne típico de Malta, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! Vamos começar preparando o recheio do nosso bradioli? A gente vai falar de todos os ingredientes do recheio, depois a gente fala da carne e do molho. Na verdade, a cebola e a cenoura que estão aqui, metade eu vou usar agora no recheio e a outra metade vai no molho, mas os outros ingredientes do molho a gente fala depois. Existem diversas variações de recheio e até um pouquinho do molho, mas eu vou fazer aqui mais se aproxima do que eu vi lá em Malta. Eu vou fazer 2 bradioli, ou seja, 2 enroladinhos, e aí pro recheio eu vou usar carne moída, e aí como eu vou fazer 2, aqui tem mais ou menos uns 150, 200 gramas de carne moída, que sobrou ali de uma carne moída que eu tinha aberto ontem, então já vou aproveitar aqui no recheio. E aí aqui é carne moída de vaca normal, mas você pode usar carne moída de porco, tem gente que usa vitela também, você pode variar a carne moída que você quiser. E aqui eu tenho uma linguiça tipo uma calabresa. Eu vou usar só metade, vou cortar em cubinhos pequenininhos e vou levar para a frigideira para dar uma dourada. Você também pode usar bacon, pode usar panceta, ou você pode até não usar nada. Mas o legal de usar uma linguiça ou um bacon é que ele traz um pouquinho mais de gordura para o recheio, até porque a carne moída que eu estou usando ela não tem muita gordura. E eu vou usar também ovos cozidos. Eu já deixei os ovos cozidos e descascados, eu cozinho por mais ou menos uns 10 minutos. Normalmente, quando o ovo vai em recheio, a gente quer que a gema fique mais durinha. Mas aí eu cozinho por 10 minutos, que é para ela não passar muito do ponto. E como eu não descasquei na hora também, ela ainda continua cozinhando ali por um tempinho, apesar de eu passar em água fria, eu não coloco em banho de gelo. Então, 10 minutos é o tempo que eu considero legal para cozinhar esse tipo de ovo. E aí depois eu só vou picar e misturar ali no recheio. Em algumas receitas, eles não colocam ovos cozidos, mas quando eu vi lá em Malta, eles colocavam. E eu gosto bastante de recheio que tem carne moída, de colocar um pouco de ovo, acho que dá um saborzinho bem legal. Eu vou usar também cenoura, e aqui tem uma xícara de cenoura, eu vou usar mais ou menos metade agora no recheio, e o resto eu vou usar no molho. E eu já deixei a cenoura aqui picada bem pequenininha, em cubinhos,
porque na verdade eu tinha umas cenouras fazendo aniversário ali na minha geladeira e eu usei algumas ontem para fazer uma outra receita. Então eu peguei o resto, já deixei cortado aqui e agora eu vou usar no recheio. E eu vou usar também farinha panko. A farinha panko é opcional, mas ela traz um sabor especial. Ela é muito usada na cozinha italiana, em cozinhas que têm influência italiana, como a cozinha de Malta, em receitas com carne moída, para fazer almôndega, para fazer bolinhos de carne, porque ela dá um sabor especial. E aqui eu coloquei demais, mas eu vou usar só o equivalente a umas 2 colheres de sopa. Mas se você não quiser usar, quiser fazer, por exemplo, uma receita sem glúten, você não precisa colocar. Se você não tiver, porque na verdade a farinha panko é como se fosse uma farinha de rosca, só que ela é mais pedaçudinha. Você pega um pão velho que tiver aí, sabe aquele pão que já tá assim dormido, bem duro? Coloca no forno, deixa ele torrar um pouco, mas sem queimar, só para ele dar uma secada. Coloca no liquidificador e bate que ele vai virar uma farinha panko. Porque basicamente a farinha panko é o pão torrado e triturado. Então você pode usar isso também para aproveitar o pão duro. Por último, no recheio eu vou colocar também alguns temperinhos. Eu vou usar um pouquinho de salsa e um pouquinho de manjericão. Mas agora vamos começar então cortando aqui. Eu vou cortar metade da calabresa e aí eu vou cortar em cubinhos. Já vou cortar também a cebola. Eu vou cortar as 2 metades em meias luas fininhas. Se você preferir, você pode cortar em cubinhos. Essa aqui eu vou reservar para o molho e essa daqui vai no recheio. Já vou dar uma picada aqui também na salsinha. E aí eu pico com os talos mesmo, que eu vou picar bem fininho aqui. E já vou fazer o mesmo aqui com umas folhinhas de manjericão. E já vou reservar aqui com a salsinha. Vou colocar a frigideira para esquentar aqui e vou dourar a calabresa. Não vou adicionar azeite, não vou adicionar nada, porque a própria calabresa vai soltar a gordura dela. E depois a gente vai usar essa gordura para dourar a cebola que vai no recheio. E a gente vai fazer, na verdade, todo o molho e a cocção do nosso enroladinho nessa frigideira. Por isso que eu peguei uma frigideira antiaderente e eu peguei uma frigideira também maior e mais alta. Assim eu consigo depois adicionar os líquidos aqui também e tampar e deixar ele cozinhar aqui. Mas você pode fazer numa panela também. A frigideira esquentou, vai a calabresa. A linguiça já está bem douradinha aqui. Vou reservar. Aí a cebola. Mais ou menos metade da cenoura. E deixo aqui por uns minutos até a cebola ficar dourada e a cenoura começar a ficar macia. Enquanto a cebola e a cenoura estão ali, eu também já vou cortar os ovos. E para otimizar o tempo aqui, já peguei a tigela onde eu vou misturar o recheio e vou colocar a carne, a linguiça, ovos, a salsinha e o manjericão, a farinha panko, a cebola e a cenoura também já estão douradinhas e eu vou juntar aqui também. Vamos misturar isso tudo aqui. Eu começo misturando com uma colher, só para ficar mais fácil. E agora eu começo a misturar com as mãos. E aí não tem problema dar uma quebrada nos ovos e tudo, é para tudo se misturar aqui mesmo. E a gente percebe que o recheio vai até dando uma liga, olha só. Como ele já fica quase um bolo, mesmo sem eu ter colocado o ovo nem nada. Recheio pronto, já reservei, tirei tudo que eu não ia precisar da bancada, porque agora a gente vai falar da carne. Ah, uma coisa que eu não falei, eu não coloquei sal no recheio porque a calabresa já é salgada, eu vou colocar tempero na carne e depois também já vai ter sal no molho, então eu quis equilibrar e eu não vou colocar sal no recheio, mas se você quiser, pode temperar com um pouco de sal e pimenta do reino também, que eu acabei não colocando porque já tem os outros temperos. A carne que eu tô usando aqui é a maminha, simplesmente porque eu achei esse pedaço um pouco maior de carne, que eu vou conseguir cortar na transversal para fazer os bifes. Você pode usar outros tipos de carne, inclusive carnes menos nobres, porque a gente vai enrolar, selar ela ali na frigideira e depois vai deixar cozinhando, então a carne vai ficar bem macia. Então não necessariamente precisa ser a maminha, pode ser um outro tipo de carne. E como eu tenho essa peça aqui um pouco maior, eu vou cortar ela na transversal, porque vai ficar mais fácil depois de ficar um pedaço maior para eu conseguir enrolar. Se você já tiver bifinhos menores cortados que você queira aproveitar,
você pode pegar, colocar um do lado do outro e fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Depois que eu cortar os bifes, eu vou colocar em um plástico filme e eu vou dar uma amassada, uma batida na carne com o rolo. Você pode usar um martelo de carne se você tiver, mas como não tem, eu vou fazer com o rolo para deixar ele mais fino. E aí, quando você fizer isso com seus bifinhos, um do lado do outro, eles vão meio que se juntar. E depois, na hora de enrolar, você vai tomar um pouco mais de cuidado. Mas, de qualquer forma, eu também vou fazer isso aqui. Você vai colocar ou um barbante culinário, que é o que eu vou usar, ou palito mesmo. E depois levar para cozinhar, que isso vai firmar a carne e vai impedir que ela separe. Então, você pode aproveitar bifinhos menores também. Mas eu vou cortar, então, a minha carne aqui na transversal. E aí você pega uma faca grande e boa, que seja afiada, para fazer isso, que vai ficar mais fácil de cortar. E aí, ó, você vai com calma, sem ficar picotando a carne. Você vai puxando assim, com uma faca afiada, fica mais fácil. Cortei aqui meu bife, vou cortar o segundo, porque como eu falei, eu vou fazer 2. Eu sou a pessoa mais experiente do mundo cortando carne, então pode não ter ficado assim o melhor exemplo de corte, mas deu certo. E agora eu vou pegar um plástico filme, vou colocar meus bifes aqui, um de cada vez, vou fechar aqui e agora com o rolo eu vou batendo aqui para essa carne ficar mais fininha. Então eu vou transferir para cá. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Bife bem fininho. Eu vou temperar cada um com um pouquinho de sal, pimenta do reino. Eu vou colocar o recheio. E agora é só a gente enrolar, fechando bem o recheio aqui dentro. Tentar fechar bem, lembrando que depois a gente ainda vai colocar um palito ou um barbante. Fazer a mesma coisa com esse pedaço aqui. Olha só como ficou, bem fechadinho. E agora eu vou fechar os bifes usando um barbante. Esse barbante aqui é de uso culinário, ele pode entrar em contato com comida. Se você não quiser usar barbante, pode usar palito também. E aí eu recomendo que você coloque o mesmo número de palitos ou pente nos 2 bifes ou na quantidade que você estiver fazendo, para não perder a conta e não esquecer de tirar nenhum palito na hora de servir. E aí o que eu gosto de fazer é ir trançando assim, ó. Que aí eu uso o mesmo barbante pro bife inteiro. E aí você reforça nos pedaços que você achar que estão mais vulneráveis, né? Perto das aberturas, onde você achar que tem mais chance dele abrir. Enroladinhos prontos, e ao invés de a gente cozinhar esses enroladinhos direto, a gente vai primeiro selar na frigideira de todos os lados, que isso vai criar um fundinho de panela ali para o molho e também vai fazer com que a própria carne fique mais saborosa, porque vai dar uma segurada ali nos líquidos do recheio. Como eu tinha falado, eu vou usar a mesma frigideira, onde eu dourei a calabresa e refoguei a cebola e a cenoura. E como a cebola e a cenoura já deram uma secada ali na gordura que soltou da calabresa, eu vou colocar um pouquinho de azeite para a gente dourar a carne. A frigideira esquentou, vou colocar aqui os rolinhos. Deixei a carne dourar, vou reservar. Lembrando que não precisa ficar totalmente homogêneo, porque a ideia é só criar ali uma base de sabor. Agora a gente vai começar a fazer o molho aqui, que depois a gente vai voltar a carne para a panela e deixar ela cozinhar no próprio molho. E aí a gente vai servir junto com esse molho, que já vai estar bem encorpado e bem cheio de sabor. Eu vou colocar mais um pouquinho de azeite aqui na frigideira para refogar a cebola e a cenoura que eu tinha reservado. Quando a cebola e a cenoura estiverem bem douradinhas, a gente vai dar uma deglaçada no fundo da panela com um pouco de vinho. Por intuição e pelo tipo de molho que é, eu tenderia a usar vinho tinto. Em algumas receitas eu vi eles usando vinho tinto, mas no livro de receitas típicas de Malta que eu tenho, acho que eu já mostrei aqui no vídeo do Canoli, eles falam para usar vinho branco. Como eu não tinha nenhum vinho tinto aberto e eu já tinha usado esse vinho branco para cozinha, eu vou usar vinho branco. Mas se você quiser, pode usar vinho tinto. Eu vi umas receitas que usam vinho tinto, então use o vinho que você tiver em casa. Não precisa ser um vinho de altíssima qualidade, pode ser qualquer vinho. O importante é que seja um vinho seco. E aí eu vou colocar mais ou menos uma meia xícara de vinho aqui. Vou jogar aqui na panela. Deixei o vinho evaporar aqui e esse é um molho à base de tomate. Você pode usar tomate pelado, mas eu vou usar a minha boa e velha passata de tomate. E aí eu vou adicionar aqui e, se necessário, eu coloco um pouquinho de água. Como a gente vai
deixar isso aqui cozinhando por um bom tempo até a carne ficar macia, mesmo cozinhando com a tampa fechada, o molho vai dar uma reduzida ali. Então eu vou colocar um pouco de água. E como boa brasileira que sou, claro que eu ia colocar água aqui, assim eu já aproveito a passata que estava grudada aqui na parede. Abaixei o fogo, vou voltar com a carne para cá. Eu vou tampar e vou deixar cozinhar aqui em fogo médio para baixo até a carne ficar macia e o recheio tá cozido por dentro. Como eu tô fazendo só 2, em geral os 45, 50 minutos vão ser suficientes. Se você estiver fazendo uma quantidade maior, pode ser que demore um pouco mais. Mas aí você fica de olho, quando a carne estiver macia, tá pronto. De vez em quando você vai dando uma olhada para ver se tá tudo certo, se não tá grudando no fundo, se precisa de um pouco mais de água. E também pode ir virando a carne para ela ir cozinhando mais fácil ali por igual. E no final eu vou colocar um pouquinho de ervilha, algumas pessoas colocam, outras não. Eu gosto bastante, vou colocar aí lá em Malta, eu vi ervilha nesse prato também. E como eu vou usar ervilha em lata, eu vou colocar só no final mesmo, só para ela dar uma esquentada, para não ficar muito mole, não desmanchar. Se você estiver usando ervilha congelada, você pode colocar um pouquinho antes, que aí ela já vai descongelar, dar uma cozinhada ali, e aí já vai ficar pronto para servir. E vocês viram que eu não coloquei sal no molho, porque a passata de tomate já tem sal, e a ervilha que eu vou usar é enlatada, que também já tem sal. Por isso que eu não quis colocar sal no molho. Minha carne ficou aqui por 50 minutos, ela já tá bem douradinha. Eu vou colocar a ervilha. E vou deixar aqui mais uns 2 minutinhos com a frigideira destampada, só para a ervilha dar uma esquentada e o molho terminar de dar uma encorpada ali. O molho já deu uma boa encorpada, eu vou tirar a carne. Coloca o molho e os enroladinhos de carne por cima. A receita pode até ser um pouco old school, mas ninguém pode dizer que não é gostosa. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se essa receita ajude vocês a se inspirar na cozinha, a ter mais ideias, a usar o mesmo ingrediente de formas diferentes, a evitar o desperdício. Quando fizerem a receita, marquem lá no Instagram. E se você gostou do vídeo, aproveita para deixar o seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Compartilha esse vídeo com seus amigos, que isso tudo me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui para vocês. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.